Enfim, queria dizer que é uma satisfação, né? A gente está contando com o doutor Luiz Cláudio, ele foi logo, nós só tivemos que ver a nossa agenda mesmo, que ele logo aceitou o convite do Bio Expansão, e para nós é uma felicidade estar contando com ele, que sempre nos traz ideias tão inovadoras, enfim, que faz a gente pensar muito. Então, estamos muito contentes, eu e a Liege estamos muito felizes mesmo, né, e de contar com o Dr. Luiz Cláudio e com a presença de todos vocês também. Eu acho que o Dr. Cláudio dispensa apresentações, mas eu vou, como de praxe, né, fazer uma introdução aqui, né? Que, enfim, Dr. Cláudio é psicanalista, membro da CPRJ, professor aposentado da USP, professor de pós-graduação em psicologia clínica da PUC São Paulo e autor de alguns livros, N livros, mas alguns deles aqui como A Mente do Analista e dezenas de artigos em revistas nacionais e estrangeiras. Então, a palavra está com o senhor. Bom, boa noite, muito obrigado pela presença de todos. E eu queria começar exatamente agradecendo a Anne e a Liege por esse convite e falar da minha satisfação em poder dizer algumas coisas nesse site Bion em Expansão. Eu acho que é um título muito apropriado para Bion. Bion em Expansão é Bion. Há alguns anos atrás, junto com meu amigo Inácio Gerber, escrevi um livro chamado Por que Bion? E lá nós víamos de Freud a Bion, de Melanie Klein a Bion, de Bion a Bion, e alguma coisa que vai além de tudo aquilo que a gente podia esperar do Bion, que foi aquilo que ele foi produzindo nos últimos 10 anos de vida, período inclusive em que ele esteve no Brasil algumas vezes. Então eu acho que Bion é Freud em expansão, é Melanie Klein em expansão, é Bion em expansão, e obviamente ele continua vivo em autores nossos contemporâneos que continuam expandindo Bion, como Thomas Ogden, como Antonino Ferro, como Giuseppe Civitarese e muitos outros, Christopher Bolas. Eu acho que todos esses autores eles tomaram carona na onda do Bion e continuam expandindo o Bion. Então, é muito feliz o título Bion em Expansão para esse site. Sendo convidado para falar de Bion em expansão, eu resolvi retornar a Bion para tomar novamente carona nele, para fazer também as minhas próprias e peculiares expansões. Por isso, eu sugeri que a minha fala fosse a especificidade da escuta analítica a partir de um livro que é um livro já antigo. É um livro que tem 55 anos, foi lançado em 1970. E, no entanto, é absolutamente novo, atual e imprescindível para a leitura de um psicanalista em formação. E quando eu falo um psicanalista em formação, eu me incluo, porque nós estamos sempre em formação e nos expandindo e precisando, por isso, ler e reler Attention and Interpretation. Para começar a falar, eu tenho alguns preliminares. Primeiro é que esse livro cria um certo paradoxo, cria uma certa dificuldade, porque logo no começo, as primeiras frases do livro Attention and Interpretation, o Bion diz o seguinte: duvido que alguém, exceto um psicanalista praticante, possa entender esse livro. Embora eu tenha feito o meu melhor para torná-lo simples,
Mas de simples ele não tem nada, ele é complexíssimo, muito exigente. Mas ele fez o máximo para torná-lo simples. Mas, de qualquer maneira, é um livro que só pode ser minimamente entendido. Eu digo minimamente porque uma compreensão 100% desse livro eu não tenho e acho que nunca vou ter, apesar de já tê-lo lido muitas vezes. Então, diz ele, qualquer psicanalista que esteja praticando pode entender o que quero dizer, porque ele, ao contrário daqueles que apenas leem ou ouvem sobre psicanálise, tem a oportunidade de experimentar por si mesmo o que eu, nesse livro, só posso representar, tentar transmitir por palavras e formulações verbais destinadas a uma outra tarefa. Porque as nossas falas, as nossas palavras, a nossa gramática, o nosso léxico, servem para outras coisas e não para falar disso que é dificílimo de ser comunicado, que é inefável, que é a experiência psicanalítica. Então, o Bion está fazendo aqui um esforço tremendo para colocar em palavras alguma coisa que ele sabe que não cabem, coisas que não cabem perfeitamente, não se adequam à comunicação verbal. Isso, então, cria um certo paradoxo. Quando é que a gente deve ler Attention and Interpretation? Aparentemente, isso daí exige que você já tenha algum tempo de prática, já esteja exercendo a psicanálise e exercendo a psicanálise de uma forma adequada para poder se beneficiar dessa leitura. Eu acho que muita gente que às vezes até se intitula psicanalista, mas que não teve, de fato, uma formação boa, não teve uma experiência da psicanálise muito profunda e consistente, olha para esse livro e não entende coisíssima nenhuma. Entra por uma orelha e sai pela outra. Não há como aproveitar Attention and Interpretation se você já não estiver praticando psicanálise. Por outro lado, do meu ponto de vista, não dá para praticar uma boa psicanálise sem, de uma certa maneira, seguir os ensinamentos do Bion. Então, nós vamos ler esse livro no começo da nossa formação, no meio, no fim. Bom, a minha sugestão é que a gente leia sempre, com mais ou menos dificuldades, no começo com muita dificuldade, aos poucos talvez essa dificuldade vá diminuindo, embora, como eu digo, mesmo depois de décadas de prática, o livro ainda oferece dificuldades, mas ele é absolutamente fundamental, do meu ponto de vista, para a prática de uma boa psicanálise, de uma boa escuta, de um bom pensamento psicanalítico. Mas se o Bion não deixa claro se a gente deve ler Attention and Interpretation no começo, no meio ou no fim do nosso processo formativo, ele diz mais no começo, mais assim, sei lá, a um terço do andamento do livro, ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz que as coisas que ele está aqui sugerindo, que ele está recomendando, e que depois eu vou detalhar, mas que basicamente é poder trabalhar sem memória e sem desejo, fazer um contato imediato com a experiência emocional, sem se apoiar em memórias, em desejos e em compreensão prévia. Ele diz, essa submersão da memória, do desejo e da compreensão parece não apenas contrariar o procedimento correntemente aceito, porque a gente acha que precisa se lembrar de muita coisa quando está praticando a psicanálise, lembrar de teorias, lembrar de conceitos, lembrar do que o paciente falou agora, ontem, ou enfim, há um ano ou 2 anos atrás, meio contrariando o procedimento
que é costumeiramente aceito, o Bion sugere abrir mão de compreensão prévia, de memória e de desejo. Mas ele fala que quando a gente faz isso, a gente corre o risco de enlouquecer. A gente corre o risco de ficar num estado de desamparo e de desorganização que pode ser perigoso para o analista. Então ele fala, não apenas contrariar o procedimento correntemente aceito, mas também estar próximo do que ocorre espontaneamente no paciente severamente regredido, ou seja, psicótico. Ou seja, o Bion está dizendo que nós corremos esse risco quando realmente vamos praticar a psicanálise conforme ele preconiza. E ele diz, existem perigos reais associados a essa aparência, ou seja, não é uma mera aparência, a coisa realmente pode ser grave e perigosa. E ele diz, é por isso que o procedimento aqui esboçado, eu vou tentar transmitir para vocês daqui a pouquinho, é sugerido apenas para o psicanalista cuja própria análise foi levada pelo menos longe o suficiente para o contato e reconhecimento das posições esquizoparanoide e depressivas. Ele está aqui se referindo, logicamente, a conceitual kleiniano, mas para expandir um pouco essa compreensão, eu diria, o Bion acha perigoso tentar exercer a psicanálise se não houve, por parte do psicanalista, uma experiência da psicanálise profunda, duradoura, consistente, em que ele pôde fazer contato, visitar e, de uma certa maneira, sobreviver a angústias, agonias, angústias de ser, angústias persecutórias de aniquilação, angústias de perda, as angústias depressivas, as culpas. Ou seja, é preciso ter feito, como paciente, uma experiência profunda de psicanálise para que você se sinta um pouquinho mais preparado para exercer a psicanálise. Eu fico muito impressionado como, hoje em dia, muita gente se intitula ou se autoriza ou é aceito como psicanalista sem ter tido experiências assim, sem ter tido uma boa análise, às vezes sem ter tido quase análise nenhuma. E é fundamental, do meu ponto de vista, que isso aconteça, muito mais do que conhecer teorias, muito mais do que fazer supervisão. Realmente, o que é formativo, o que é fundamental na formação do analista é a sua análise pessoal. É a sua análise pessoal em que permita que ele conheça exatamente esses estados mais primitivos e mais violentos da experiência emocional, que envolvem agonias, angústias de ser, angústias de perseguição, angústias depressivas e assim por diante. Então, são duas observações preliminares, digamos, olha, vamos ler e vamos tentar ler com cuidado e aprender ao máximo com attention e interpretation, mas sabendo que existem riscos em você querer fazer, digamos, uma aplicação das ideias do Bion sem estar plenamente preparado, ou não digo plenamente, mas um pouquinho mais preparado, a partir de uma experiência de análise pessoal. Mas tem ainda uma outra observação preliminar. Vejam, o Bion, no título do livro, não fala em listening, em escuta, ele fala em attention. Por quê? Do meu ponto de vista, em primeiro lugar, porque o que nós vamos verificando é que não se trata apenas de prestar muita atenção ao que vem pelos ouvidos, mas se nós formos ler Bion, nós vamos ver o quanto ele fareja, o quanto ele observa,
visualmente. Ou seja, não se trata apenas de reduzir a escuta à sensorialidade auditiva, mas a todo um campo enorme, vastíssimo, de impressões sensoriais a que o analista precisa prestar atenção. Mas talvez o mais importante, quando ele não fala em listening e fala em attention, é que não se trata de ficarmos apenas colados e apoiados nas impressões sensoriais. Quando o Bion nos fala em atenção, ele fala numa coisa que vai além da sensorialidade e da sensualidade. A atenção é aquilo que nos dá acesso à intuição. A intuição de padrões, padrões repetitivos, de configurações que às vezes se formam e às vezes é uma vez só, mas que chamam a atenção e precisam ser, de alguma maneira, consideradas pelo analista. Ou seja, o que o Bion está aqui é nos ensinando a fazer da atenção, e não apenas da escuta no sentido estrito, o grande elemento, grande ferramenta do nosso trabalho. Nós somos profissionais da atenção. Precisamos prestar atenção e transpor continuamente, como eu vou dizer, o nível da sensualidade, da sensorialidade, da sensualidade para alcançar aquilo que o Bion vai chamar de objeto psicanalítico. Que o objeto psicanalítico se mostra em abstrações e alguma coisa que precisa ser intuída na forma de padrões e configurações. Agora vou começar a entrar no assunto. Eu estava só falando de preliminares, agora vou entrar no assunto. A primeira coisa que a gente precisa saber, isso já está presente desde os textos anteriores, né, da década de 60, e principalmente das considerações que o Bion faz dos textos que ele havia produzido na década de 50, porque no Second Thoughts ele apresenta os textos da década de 50, mas em seguida faz comentários extremamente argutos e profundos, e às vezes desconcertantes sobre o que ele mesmo escreveu e pensou. Mas uma coisa fundamental do pensamento do Bion, quando ele chega a 1970, no Attention Interpretation, é a constatação de que a experiência psicanalítica é inefável. Inefável quer dizer, ela não cabe em comunicações verbais. Ela não cabe em palavras. Então, ela sendo inefável para o próprio analista, ele vai ter frequentemente enorme dificuldade para fazer uma boa comunicação com seu próprio paciente. Há coisas que um psicanalista é capaz de intuir, que ele configura e que ele descobre padrões que ele tem dificuldade de comunicar ao paciente. E ele tem dificuldade de comunicar porque ele tem dificuldade de publicar. E publicar tem dois níveis. Um nível intrapsíquico, ou seja, o próprio analista colocar em palavras para si mesmo o que foi a sua experiência, o que foi a sua intuição. E mais ainda, ele vai ter dificuldade de publicar aquilo para que outros entendam o que ele viveu. Todos nós que praticamos psicanálise sabemos como é difícil e, a rigor, impossível publicar, colocar em palavras, comunicar para o paciente e publicar para outros aquilo que foi vivido numa sessão. Não digo nem numa sessão, às vezes em 5 minutos de uma sessão acontecem mais coisas do que a gente conseguiria escrever num longo romance. A complexidade, a densidade da experiência emocional que acontece em poucos minutos de uma sessão é incalculável. Não tem como reduzi-la
alguma coisa que faça muito sentido para um outro. E às vezes não faz sentido nem para nós. A gente pode tomar uma nota e, passado um tempo, a gente já não conseguir fazer sentido nem daquilo que havia escrito, apesar de estar ali presente. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar é que há um fracasso inevitável da comunicação. E há um fracasso inevitável da publicação. Elas são sempre imperfeitas. Há sempre palavras ou que sobram ou que faltam. Porque a experiência psicanalítica é inefável e refratária à comunicação e publicação. No entanto, apesar dessas imperfeições, as comunicações elas podem ser eficazes. Por exemplo, quando transformadas numa interpretação, se a interpretação tiver como origem uma experiência profunda, compartilhada com o paciente, uma experiência onde, de fato, haja a possibilidade de uma intuição certeira. A intuição certeira é a base necessária de uma boa interpretação, mesmo que a interpretação deixe muito a desejar. Eu acho muito interessante a gente saber que mesmo as melhores interpretações deixam a desejar. Elas não nos satisfazem. Acabei falando isso, mas não era bem assim. Era uma coisa um pouco diferente. Mas consegui falar, e isso frequentemente produz efeitos muito bons. E também a publicação no plano intersubjetivo, apesar de imperfeita, ela é possível e necessária quando ela consegue gerar no leitor, por exemplo, alguma coisa equivalente, parecida com a experiência emocional que esteve na origem daquela publicação e daquela comunicação. De qualquer maneira, é um problema e é um problema permanente. Desde o começo do Attention and Interpretation, o Bion vai estar retornando a esse problema da dificuldade tremenda de comunicar e publicar aquilo que foi experimentado e foi intuído pelo analista e que é fundamental para que o trabalho de análise aconteça. O segundo aspecto que eu quero ressaltar é o que eu já falei antes, que nós não podemos permanecer no plano da sensorialidade ou da sensualidade. Claro que ele é muito importante, é preciso ouvir o melhor possível, olhar o melhor possível, sentir, às vezes farejar o melhor possível. Então, o plano sensorial e sensual, ele não pode ser descartado, mas é preciso transpô-lo no rumo daquilo que o Bion chama de intuição. A diferença entre observar e perceber e intuir é que a intuição transpõe o plano da sensorialidade e da sensualidade para tentar captar padrões, configurações, que vão exatamente ir caracterizando aquilo que pode ser entendido como sendo o objeto da psicanálise. O objeto da psicanálise tem essa abstração. A construção do objeto psicanalítico se dá pela via emocional, pelo contato profundo com a experiência emocional sem mediação e pela via da intuição. É muito interessante situações em que o Bion relata em que ele começa prestando muita atenção ao que foi dito e dali ele consegue transpor a mera sensorialidade e sensualidade e intui alguma coisa. No próprio Attention and Interpretation, ele tem um exemplo engraçado, que é de um paciente que, ao longo de muito tempo, se refere a sorvete, que em inglês é ice cream.
E o paciente, volta e meia, fala em ice cream. No ice cream, não tem ice cream, não tem sorvete. Depois de muitas falas em que o paciente se refere ao sorvete, e o Bill está prestando atenção, ele de repente descobre que o paciente está falando não é ice cream, que é sorvete, mas é I scream, que é eu grito. E quando o paciente fala no ice cream, ele está dizendo não, eu grito. Ou eu grito não. São situações em que ele se apoia, de uma certa maneira, no sensorial e sensual e dá um salto. E aí ele se pergunta, mas grita o quê? Grita diante do quê? Bom, e aí a intuição dele é que o paciente estava gritando não ao seio, ao sorvete, enquanto representante de um alimento saboroso, desejado, mas de alguma maneira inacessível ou refratário à possibilidade de ser fruído. Tem um outro texto que veio um pouco depois do Attention Interpretation, chamado Evidence, evidência, em que ele dá um outro exemplo fantástico, em que o paciente está fazendo uma série de associações e, de repente, o paciente diz que viu um casal parental, o pai e a mãe, no alto de uma escada em Y. Y-shaped stair. Y-shaped, né? Tracinho shaped stair. Pois bem, o paciente diz isso e para, e não consegue dizer mais nada depois disso. Fica absolutamente calado depois disso. Aquilo fica ressoando na cabeça do Bill. E ele, depois de muito caraminholar, de muito sonhar, de muitas associações que ele vai fazendo, ele descobre que o paciente estava dizendo não I-shaped stair, mas Y-shaped, ou seja, Y-shaped na forma de um porquê, stair, não a escada, mas olhar. Um olhar interrogativo para o casal parental. E daí o Bill parte para uma intuição de que o paciente estava falando de um olhar interrogativo para a relação entre o pai e a mãe. Então, eu estou dando exemplos de como ele sai do plano sensorial, não para negá-lo, mas para transpô-lo. E intuitivamente ele chega a uma coisa absolutamente nova. E quando ele fala isso para o paciente fala, claro, é isso mesmo, mas como é que você levou tanto tempo para chegar a essa conclusão? Ainda dá uma gozadinha do Bill, não é? Fala para ele que ele levou tempo demais para pensar que o Y-shaped stair era, na verdade, Y-shaped stair. E isso mudava completamente, isso é uma outra configuração. O Bill descobre, a partir disso, uma outra configuração que é a relação interrogativa a respeito do casal parental. O que esse casal parental está fazendo, não é? Porque era isso que estava em jogo nesse Y-shaped, não é? A pergunta em forma de porquê. Então, são exemplos de como é que é possível, não é, alcançar o plano da intuição psicanalítica. Ele constrói, assim, um objeto psicanalítico. Para que isso aconteça, é necessário que a mente do analista esteja apta à intuição. É preciso que nós prestemos muita atenção a tudo que se passa e, ao mesmo tempo, uma parte da nossa mente seja capaz de transpor esse plano sensorial e sensual para intuir alguma coisa que não tem cor, não tem cheiro, não tem som, não tem nenhuma sensorialidade, mas se mostra na forma de um determinado padrão que ou se repete ou tem uma potência, como no caso do I-shaped stair,
foi acontecer uma vez só. O ice cream tinha acontecido muitas vezes ao longo de muito tempo, mas isso aconteceu uma vez só. Mas aconteceu com uma força enorme que deixou a cabeça do Bill trabalhando, trabalhando, trabalhando e disponível para ultrapassar esse plano e intuir alguma coisa. Isso é atenção psicanalítica. Isso é a atenção que é requerida. E para que essa atenção possa ser exercida, é necessário que a mente se mantenha numa certa disposição, num certo estado, a um estado de mente que a torna apta à intuição. E aí é que vem a questão colocada por ele em vários capítulos do livro. É preciso que, para que isso aconteça, eu renuncie de maneira ativa, sistemática e rigorosa à memória, ao desejo e à compreensão prévia. Por quê? Memória, desejo e compreensão prévia limitam a minha capacidade de fazer um contato imediato com a experiência emocional minha e do meu paciente. A memória é um depósito de experiências que vão ser organizadas em coisas boas, em coisas ruins, seja aquilo que eu lembro, seja aquilo que eu esqueço, depende de um funcionamento segundo o princípio de prazer. Eu lembro ou esqueço de acordo com o valor afetivo que as coisas têm. E isso impede que eu possa fazer um contato verdadeiramente profundo e sem mediação com a experiência emocional para alcançá-la nos seus fundamentos. O desejo é a mesma coisa, não é? Seja o desejar o bem, seja o desejar a transformação, seja qualquer tipo de desejo que eu tenha em relação ao paciente, até desejos, porque existe uma contratransferência negativa, nós sabemos, então podem ser desejos de humilhar, desejos de vingança, pois tudo isso atrapalha a minha capacidade de encontrar o paciente na sua experiência emocional de base e, nessa medida, prejudica a minha capacidade de intuir, de alcançar aquilo que eu falava antes, que são padrões e configurações. E a compreensão prévia, principalmente a compreensão prévia que vem das próprias teorias psicanalíticas, me atrapalha mais ainda. De uma certa maneira, o que o Bion sugere, e eu vou falar disso mais adiante, é que a gente consiga escutar sem os pressupostos, preconceitos e expectativas que são criadas pelas nossas próprias teorias. A gente pode estudar muito, mas na hora do trabalho a gente tem que, não é esquecer tudo que estudou, mas a gente tem que ser capaz de deixar a mente livre para fazer contato e intuir sem que as compreensões prévias atrapalhem, formatem a experiência e se antecipem à própria experiência. Tudo isso o Bion fala num capítulo que ele chama de opacidade. A memória, o desejo e a compreensão prévia tornam a minha mente opaca, ao invés dela estar disponível e transparente para realmente receber, né? Reduz a minha capacidade de recepção. Então, é preciso deixar de lado tudo aquilo que está funcionando sob a dominância do princípio de prazer para que a minha mente se abra para a experiência emocional e se torne capaz da intuição daquilo que realmente importa numa situação clínica. Senão, nós vamos tornar a situação clínica pré-formatada, vamos tornar a situação clínica simples demais, quando de fato ela é muito complexa, e para isso, então, é que o Bion sugere
uma disciplina rigorosa, uma higiene mental do analista para que ele esteja capaz de fazer esse contato sem mediação. A esse método, que é deixar de lado compreensão prévia, memória e desejo, o Bion vai chamar de, para nosso espanto, de fé. Para o Bion, fé não tem nada de sobrenatural. O Bion não é um homem religioso, ele não é um místico, ele não está absolutamente postulando fé em Deus ou mesmo fé em teorias psicanalíticas. É fé sem crença. Não é acreditar nisso ou naquilo, não é entidades sobrenaturais ou qualquer outro tipo de verdade. Não. O que ele chama de fé, e ele chama de fé dizendo, olha, eu não tenho nome melhor, eu não tenho nome melhor, eu gostaria muito de falar de uma coisa, mas eu não sei muito bem de como falar dela, então eu vou usar esse termo. E o que ele quer falar com fé? É a crença, uma aposta, não nisso ou naquilo, mas de que existe algo a ser intuído. Existe algo se passando num plano que, no fundo, é incognoscível. A experiência emocional em si mesma é incognoscível. Ele vai chamar de coisa em si, ele vai chamar de a deidade, ele vai dizer, olha, não temos termos muito bons para isso, mas são coisas que nós precisamos visar, nós temos que endereçar a nossa atenção para algo, renunciando à ideia de que podemos conhecer aquilo. Vejam, a exigência é enorme. Vamos ter fé porque não podemos conhecer, não podemos dar nome, não podemos efetivamente compreender completamente o que está se passando. Hoje mesmo na aula eu estava falando sobre coisas assim e uma aluna estava comentando de um acontecimento da clínica dela. Ela falou, isso aconteceu e nem o meu paciente, nem eu conseguimos jamais entender o que tinha se passado. Eu falei, mas é isso mesmo. A gente não vai compreender o que está se passando entre nós plenamente. A gente vai acessar, por isso que o Bion chama de fé, essa fé sem crença no sobrenatural, sem nenhuma crença nas próprias teorias da psicanálise, mas alguma coisa se dá entre mim e o paciente que produz efeitos, que produz transformações, que produz mudanças, às vezes, radicais. E você não compreende muito bem e nunca vai compreender, mesmo que você pense muito e que você faça supervisão e que você comente com colegas, haverá sempre mistério. Eu acho que é muito importante a gente pensar que a nossa prática ela se sustenta em mistérios que, no entanto, são necessários de serem cultivados, digamos assim, e a fé nos ajuda a fazer essa aposta do mistério, aonde os conhecimentos vêm depois, quando vêm, mas eventualmente eles nos atrapalham porque eles não passam de conjecturas e conjecturas que nós nunca vamos poder nem verificar nem refutar. No entanto, segundo Bion, há algo de científico na psicanálise. E o que há de científico na psicanálise é exatamente a atenção sustentada na fé, nesta aposta em alguma coisa que pode ser acessado e, de alguma maneira, transformado sem que a gente saiba exatamente como e por quê. Isso é aquilo que o Bion reputa como sendo uma atitude científica. É uma atitude científica, mas não é uma ciência. Eu acho que a discussão se a psicanálise é ciência ou pseudociência é uma discussão tola.
Ela não é ciência, nem é pseudociência, é outra coisa. É uma prática sustentada numa atitude científica que é a do contato imediato com alguma experiência emocional que pode existir entre mim e o meu paciente. Isso é o vértice psicanalítico que precisa ser mantido. Um vértice psicanalítico sustentado nessa fé para alcançar alguma coisa que não vai ser conhecida e que o Bion chama de ó. Ó de origem, porque a experiência emocional incognoscível, ela, segundo Bion, é indiscutível. Você não sabe falar sobre ela, você não pode compreendê-la perfeitamente, mas ele diz: nenhum psicanalista praticante põe em dúvida a experiência emocional, embora não tenha a menor ideia de como compreendê-la perfeitamente, como representá-la através de palavras e como fazê-la, digamos, entrar num sistema sistemático, realmente um sistema consistente de representações, de ideias que possam ser ditas como científicas. Então, quando o analista consegue sustentar esse vértice, ele comunica inconscientemente ao paciente também a mesma fé, nessa possibilidade de compartilhamento no impossível. Esse compartilhamento no impossível, e agora eu vou dar uma pequena saída do texto do Bion para falar de um autor italiano, é um romancista e ensaísta italiano chamado Walter Sitti, que tem um texto que eu acho muito interessante, em que ele diz o seguinte: o realismo, assim como o entendo, é o anti-hábito, é o pequeno rasgo, o detalhe inesperado que abre uma brecha em nossa estereotipia mental, que por um instante põe em dúvida aquilo que Nabokov, nas lições de literatura, chama de grosseira solução de compromisso dos sentidos, e que parece nos deixar entrever a coisa em si, a realidade infinita, informe e impredicável. Ou seja, o Walter Sitti está falando exatamente da dimensão inefável da experiência emocional, impredicável, infinita, e que é a coisa em si, é alguma coisa em si que não vai ser nunca conhecida plenamente. E ele continua dizendo: realismo é aquela postura verbal ou icônica, porque pode se dar por imagens, ora casual, ora obtida à força de técnica, que surpreende a realidade desatenta, ou nos surpreende desatentos diante da realidade. E ele ainda diz mais adiante nesse ensaio: o incompreensível é uma boa porta para penetrar na realidade. Eu acho que isso é estritamente bioniano. Walter Sitti não tem nada a ver com Bion, ele é um literato italiano. Não sei se ele talvez tenha feito psicanálise, mas o fato é que ele diz uma coisa que é extremamente bioniana. É através desse rasgo que a gente penetra na realidade, deixando para trás tudo aquilo que aparentemente é a realidade. O Bion fala: nós precisamos abrir mão da realidade tal como ela é costumeiramente reconhecida para fazer esse contato com a realidade psíquica da experiência emocional, que ela é em si incognoscível. A essa perspectiva, que Walter Sitti denomina de realismo do impossível, eu chamo, e aqui é a minha expansão, é a minha, digamos, a minha pequeno elemento, digamos, dentro desse arrazoado, que eu chamo de
ir além do princípio de realidade. Nós sabemos da importância de irmos além do princípio de prazer na direção do princípio de realidade, sabendo inclusive que ele nunca se instaura de maneira absoluta e completa. Mas aqui eu estou dizendo uma coisa diferente. A partir do Bion e de como o Bion acha necessário ultrapassar a realidade tal como ela é costumeiramente conhecida, toda organizada em compreensões prévias, em memórias, em desejos, ou seja, no campo de uma certa sensualidade, é preciso ultrapassar isso na direção de alguma coisa que não pertence a essa realidade, mas é o mais real de tudo, que é a experiência emocional. Então, esse além do princípio de realidade, na direção daquilo que Bion chama de realidade última, chama de ó. Isso tem a ver com o movimento psicanalítico, ou o movimento do trabalho da psicanálise, de procura da verdade da experiência emocional. É para isso que nós estamos operando, é para isso que nós estamos à escuta. A nossa atenção, ela está dirigida na direção da verdade da experiência emocional, ó, que é desconhecida, que é incognoscível e é o vértice psicanalítico. O vértice psicanalítico é esse, é a direção da verdade da experiência emocional. O vértice psicanalítico precisa ser instaurado e mantido e continuamente recuperado, porque o Bion, ao longo do livro inteiro, vai mostrando como é difícil manter esse vértice. A gente consegue um pouco e perde, consegue um pouco e perde. Ele fala, sempre que nós nos sentimos muito desamparados e muito angustiados, nós tendemos a procurar novamente apoio no desejo, na memória e na compreensão prévia. E é preciso fazer um enorme esforço para se libertar da compreensão prévia, do desejo, da memória, para novamente nos endereçarmos à verdade. Nós estamos sempre lutando contra a nossa própria tendência de procurar segurança, de procurar satisfação, de procurar o simples, ao invés de poder fazer um mergulho profundo, uma sondagem profunda na complexidade da vida psíquica. E ele acha que esse mergulhar, esta imersão profunda na vida psíquica, não tem a ver, como eu já disse algumas vezes, com conhecer. Tem a ver com o que ele vai chamar de tornar-se. Tornar-se, ó. Você só faz contato imediato com a experiência emocional quando você se implica profundamente com a experiência emocional que você está vivendo. Isso daí cria aquilo que os bionianos, que também trabalham com a teoria dos campos, como Ferro e Vitarese, vão falar num campo transferencial e contratransferencial muito denso, onde você está profundamente implicado na experiência emocional, porque você não vai conhecê-la, mas você vai vivê-la. Você vai experimentá-la. E é dessa experiência profunda, com a experiência emocional no campo transferencial e contratransferencial, que você pode sair com intuição, com alguma intuição do que está ali se passando. Isso vai se dar, segundo Bion. O Freud falava em encontro de inconscientes, né? É o momento do encontro de inconscientes, como Freud fala nos textos da técnica da década de 10. O Bion vai falar em encontro dos sonhos do paciente com os sonhos do analista. Nós estamos, segundo Bion, sonhando o tempo todo, dando razão ao
Calderón de la Barca, que falava lá atrás, a vida é sonho. Nós estamos permanentemente sonhando, não estamos sonhando apenas quando dormimos. Quando dormimos, nós prestamos eventualmente mais atenção aos nossos sonhos, porque quando está escuro, então o sonho ele aparece com um pouco mais de claridade. Mas o fato de estar claro e estarmos abertos, de olhos abertos em vigília, não quer dizer que não estejamos sonhando também. No fundo, o sonho é permanente. É o que o Bion vai chamar de um estado de alucinose. Nós estamos todos sempre, mesmo que olhando perfeitamente uns para os outros, estamos sempre produzindo sonho. Estamos sempre, de alguma maneira, investindo de alucinações aquilo que nós podemos perceber. E os encontros entre inconscientes, como dizia Freud, vão se dar, em termos do Bion, como encontros de alucinoses. É a alucinose do paciente e as alucinoses, como que eles chamam também de reveries, do analista, que vão poder se encontrar. Então, isso faz parte daquilo que nós chamamos de atenção. A minha atenção, ela se torna aguda, ela se torna aguçada, porque é uma possibilidade de encontrar os sonhos do paciente com os meus próprios sonhos. E quanto mais eu consigo fazer esse encontro, mais eu posso tirar dali alguma coisa que é uma intuição. Porque aí temos que fazer uma distinção entre as alucinoses do paciente, que são movidas pelo princípio de prazer, principalmente, não é? Ou seja, preencher aquilo que ficou faltando, aquilo que ficou falho, ou seja, aquilo que de uma certa maneira na realidade me aborrece, me desconcerta, me incomoda, e eu torno a realidade mais satisfatória ou mais, digamos, aceitável, exatamente porque consigo sonhá-la. É claro que a coisa não é só assim, porque eu também tenho pesadelos e posso tornar a realidade pior do que ela também é. A diferença é que as alucinoses do analista, enquanto ele está trabalhando, porque enquanto pessoas, digamos assim, enquanto pessoa civil, nós funcionamos como qualquer outro. Mas enquanto estamos trabalhando, exercendo o nosso ofício, as nossas alucinoses, elas são um pouco diferentes, porque elas estão submetidas não apenas ao princípio de prazer, mas ao princípio de realidade e a esse além do princípio de realidade que nos permite alcançar alguma coisa que está para além da realidade tal como nós a conhecemos costumeiramente. Então, aí eu falaria que, para além da nossa implicação, tem uma parte da nossa mente que precisa, para exercer essa atenção, manter-se em reserva. É uma distinção que eu faço há muitos anos, num texto sobre ética e técnica e psicanálise, em que eu falo muito nossa presença implicada e a nossa presença em reserva. Pois bem, é preciso que a nossa alucinose ela nos alcance na reserva, que a gente exerça essa alucinose na condição de reserva para irmos além da realidade na direção de uma verdade da experiência emocional. É o que o Robert Kapper, que é um kleiniano americano, chama de manter uma mente própria. Manter uma mente própria do analista, podendo implicar-se e, ao mesmo tempo, reservar-se para encontrar e participar ativamente das alucinoses do campo, porque a alucinose de um e de outro formam um campo, aquilo que o Ogden chama de terceiro analítico, mas dentro deste campo eu posso me retirar ou manter uma parte da minha mente disponível para um tipo de alucinose muito específica, que é aquela voltada para alcançar a verdade da experiência emocional. Isso é manter
o vértice psicanalítico, a procura da verdade, da experiência emocional, com esse nosso foco no incognoscível, a partir daquilo que o Bill, também nesse livro de 1970, vai chamar de capacidade negativa, essa disposição da mente absolutamente livre da memória, do desejo e da compreensão prévia, podendo sobreviver à angústia, que é não ter apoio, que é não ter referência, que é não ter sustentação e, no entanto, manter-se funcionando para poder continuar visando a verdade emocional de uma experiência compartilhada. E aí vem a pergunta. Dentro dessa perspectiva bioniana, qual seria o lugar daquilo que a gente poderia chamar de conhecimento? A primeira coisa é que, para o Bion, todo conhecimento é sempre imperfeito e efêmero no campo da psicanálise. Nós temos que ser psicanalistas não a partir do que nós sabemos, mas a partir do que nós ignoramos. Manter-se fazendo psicanálise é manter-se na ignorância, é não apostar em nossas crenças psicanalíticas, em nossas teorias, é apostar na nossa ignorância e na nossa procura, na nossa incessante procura da verdade, da experiência emocional, com a expectativa de que, de vez em quando, por via de uma intuição certeira, eu consiga não produzir a grande verdade definitiva, mas alguns lances, alguns flashes de verdade, algumas coisas que possam me esclarecer provisória e efemeramente e que possam ser comunicadas, como eu disse sempre, de maneira imperfeita, mas que ajudem o paciente a fazer contato com a sua própria experiência emocional. Ou seja, não é um conhecimento em si mesmo definitivo, consistente, duradouro. Ao contrário, ele vale apenas pela possibilidade de contribuir de alguma maneira para um contato com a experiência emocional e para que ela possa evoluir, para que ela possa se expandir. A ideia não é o conhecimento que se resolve ou que se satisfaz consigo mesmo. É um conhecimento a serviço da expansão da experiência emocional. Ou seja, é isso e é também o conhecimento como uma espécie de matriz de alucinoses condicionadas, que são memórias evocadas e evocadoras que facilitam a transformação da experiência emocional em algumas ideias, não grandes sistemas. Eu desconfio muito de todos os sistemas teóricos da psicanálise. Eles podem ser muito bonitos, podem ser muito atraentes, podem ser muito convidativos, mas eles são muito mentirosos também. Porque aí vem uma outra questão. O conhecimento, ele pode estar a serviço da expansão e ele pode estar ao serviço de algum tipo de esclarecimento, que no fundo também é uma expansão da experiência emocional, mas eles podem se tornar, se não forem muito bem usados, se não forem usados com muita delicadeza, eles podem se tornar em obstáculos. O conhecimento psicanalítico pode se transformar em resistência ao trabalho da psicanálise. E ele pode se transformar, portanto, em menoscabo, em negação do conhecimento, né? Em resistência do analista. Né? Assim como memórias e desejos, esses conhecimentos transformam-se em paramnésias, em falsas lembranças
que na verdade não correspondem a nada, mas são construções de uma realidade fictícia e não a serviço da expansão que só se dá pelo contato com a experiência emocional. Visto isso, eu diria, para terminar a minha apresentação, quais seriam os objetivos da nossa atenção e do nosso trabalho interpretativo, que é o título do livro. Atenção e interpretação. Para quê? Para que tudo isso? Em primeiro lugar, volto a dizer, não é para produzir conhecimento. A psicanálise não está a serviço de produção de conhecimento ou do outro ou de si mesmo. Ela está a serviço da expansão. E da expansão que se dá no tornar-se-ó e no transformar-se a partir desse contato profundo com a experiência emocional. E tornar-se não no sentido de ser algo diferente daquilo que se é. E essa é uma ideia que eu acho absolutamente fundamental dentro da clínica bioniana. É poder tornar-se o que se é. É poder fazer um contato profundo consigo mesmo, né? Tornar-se si mesmo, que implica em coincidir consigo mesmo, em constante crescimento. Não é um tornar-se estático, não é um si mesmo permanente, estático, estabilizado. Não, é constante crescimento e um constante crescimento, uma constante, portanto, expansão que leva analista e analisando a dar-se conta, em dado momento, daquilo que é o irredutível de cada um. O irredutível, o Bion vai dizer que o paciente, em certo momento, ele, de uma certa maneira, descobre, ele e o analista juntos, descobrem o que ele é. E isso é irredutível. E o Bion vai dizer, isso é incurável. A escuta, a atenção psicanalística e a interpretação psicanalística nos levam, digamos assim, a fazer contato o que em nós mesmos não vai mudar. Aquilo em que nós mesmos somos irredutivelmente aquilo. Ele vai dizer, olha, quanto mais a análise avança, mais o psicanalista e o analisante alcançam um estado em que ambos contemplam o mínimo irredutível que é o paciente. Esse mínimo irredutível é incurável, porque o que se vê é aquilo sem o qual o paciente não seria ele, seria outra coisa. Esse irredutível e incurável é o que nos faz e nos obriga sempre a crescer e expandir. Por quê? Porque haverá sempre um excesso a ser elaborado, um excesso a ser enfrentado, um irredutível que está continuamente nos obrigando a crescer para dar conta daquilo, para fazer frente àquilo, para estar à altura daquilo. E a gente poderia pensar que a doença mental, tudo que é doença mental, sejam adoecimentos neuróticos, sejam os adoecimentos psicóticos, sejam os adoecimentos psicossomáticos, todos os adoecimentos mentais obstruem na forma de estruturas de personalidade defensivas, isso que é a expansão necessária para o enfrentamento sem negações
daquilo que é irredutível e incurável em cada indivíduo, em cada singularidade. Então, o nosso trabalho, na verdade, é a de dissolver, na medida do possível, essas estruturas defensivas que impedem a nossa expansão e que, no lugar da expansão, impõem a repetição, a estereotipia, a compulsão. Porque removendo essas estruturas defensivas, aí a expansão pode voltar a ocorrer. Então a escuta e o pensamento psicanalítico são possibilidades de tratamento a serviço de nos curar desses adoecimentos para que a gente possa se haver com aquilo que em nós é o incurável e que é o limite de qualquer psicanálise. Muito obrigado. Bom, depois dessa magnífica aula, Bah, nossa, me fez pensar um monte aqui, muito, muito bom. Parabéns aqui, meu Deus, muito, muito obrigada por essa generosidade de compartilhar e colocar tantas ideias para a gente poder pensar. Eu pensei várias coisas, mas eu gostaria de ver assim, né, o que que o pessoal, quem é que gostaria de conversar, A gente tem aí, opa, uns 15 minutos aí para conversar. Quem quiser, então, eu acho que pode levantar a mão, pode pedir para falar. Eu achei muito interessante, sabe, que a gente, quando o senhor coloca a ênfase na atenção, que eu acho que é uma coisa que a gente não pensa, né? E a atenção está na grade, né? A atenção, Uhum. a memória, enfim, estão na grade, né? São notação. elementos, né? São elementos da psicanálise, mas eu achei muito. É como eu disse, é como se a gente não pensasse nessa ênfase, né? E realmente, né? O nosso trabalho é estar prestando atenção, né? E como, né? Estar com a mente, eu vou usar uma palavra limpa, né? Para poder estar atento, né? Uhum. Atento e forte, como diz a música, né? Estar, né, atento para tudo que acontece e poder que a intuição brote. Eu acho que isso também, eu acho que é muito difícil, né, definir a intuição, né? Mas eu acho que com as suas palavras, a sua palestra, eu acho que a gente consegue, né, ir num caminho porque é algo, né, aquela coisa de que a gente não consegue definir com muitas palavras, né? Enfim, mas Uhum. enfim, agora eu estou vendo aqui que tem a Luísa que quer falar. Luísa, pode falar. Oi, boa noite. Ai, tô super feliz, adoro ouvir o Luiz Cláudio Figueiredo. Então, muito obrigada. Eu tenho mais uma curiosidade, assim, que é meio... É dentro do assunto, mas é fora do assunto. Mas é que tem várias coisas, né, na tua fala que me remetem muito ao Sartre. E aí eu fiquei pensando o quanto do Bion... o quanto se Bion tem alguma inspiração nisso. Porque a coisa da angústia, de estar desamparado, de não ter com o que contar, né? Esse negócio de não se alcançar e ter um irredutível. Parece que é sempre esse para si que nunca vai se alcançar aquele ser em si, né? É um ser inalcançável e a gente fica nessa constante busca, mas que é o que a gente é na verdade. Eu pensei, tem alguma coisa de Sartre em Bion? Ou foi total Não original, saberia, assim? não saberia te responder. Existem muitos, digamos, scholars que estudam, digamos assim, as influências filosóficas do Bion. O Bion certamente lia muito filosofia, não só filosofia, ele lia também matemática, enfim, tem muitos conceitos do Bion que vêm da poesia, que vêm da matemática, que vêm da filosofia,
e vários autores da filosofia. Não sei, eu particularmente não conheço o suficiente, digamos, da história íntima do Bion e da biblioteca do Bion, que eles fazem pesquisa na biblioteca dele para ver o que ele lia, o que ele rabiscava, o que ele sublinhava, não é? Tem gente que faz isso. Eu não tenho esse conhecimento, mas certamente ele era uma pessoa muito informada a respeito da filosofia, não apenas da filosofia contemporânea, da filosofia. Ele se remete continuamente a filósofos e a cientistas e matemáticos e poetas, e então é possível que sim. De qualquer maneira, ele tem uma acuidade, uma percepção muito aguda do que está em jogo na nossa experiência, no nosso ofício. E a questão do desamparo é uma questão não apenas do paciente, mas é a questão do analista. É um analista que precisa sobreviver ao desamparo. Porque, na verdade, sem memória, sem desejo, sem compreensão prévia, então com o quê? Com fé. Mas fé sem crença. Então, não é nada simples, né? Manter-se nesse vértice psicanalítico que ele está preconizando. Isso daí produz muita angústia e ele acha que, frequentemente, nesse momento de angústia, quase que inevitavelmente nós acabamos recorrendo a esses apoios, a essas muletas, que atrapalham tremendamente a nossa capacidade de atenção. A nossa atenção, ela fica obnubilada, ela fica de uma certa maneira comprometida quando a gente recorre de maneira excessiva a esses apoios naquilo que seria uma realidade tal como ela é costumeiramente considerada. No fundo, o Bion está dizendo, volte as costas, não é? Para o princípio de prazer, mas também para um princípio de realidade no sentido mais corriqueiro da palavra, para poder visar alguma coisa que está por trás, que está operando num outro plano, que é um plano que não tem cheiro, que não tem cor, que não tem forma, que não tem nada que possa ajudar a nos apoiarmos em alguma coisa que pareça um pouco mais reconfortante. O trabalho do psicanalista para o Bion não é um trabalho absolutamente reconfortante. É um trabalho de procura meio sem, digamos assim, sem garantias, absolutamente. Ele é um mestre do ceticismo e do trabalho sem garantia. Nessa medida, a gente poderia pensar, olha, temos aí uma coisa bem existencialista, né? A existência sem repousar em nenhuma essência. Legal. Obrigada. Aqui está como Galaxy, mas não tem o nome da pessoa que levantou a mão. Eu acho que é o nome do. É o Pode. rapaz ali. Sou eu, André. Acho que. André. André, vamos É. lá. Não, vamos lá rapidinho. Não, sobre referências, né? Eu não sei quando se fala, não sei se existem trabalhos sobre isso também, mas me parece que existem algumas referências. Não sei se o Bion leia taoísmo, budismo, né? Quando se falava de Ah, sim. sem Isso memória, sim. assim. Isso sim. Me parece que eu fico me perguntando para nós ocidentais se a gente consegue chegar a esse nível também numa prática clínica, né? Veja só, André, não apenas o Bion acha que isso é necessário, como ele acha que isso é impossível. Então, por isso que eu falo, isso daí não é um estado. Ele não está dizendo que é possível você viver nesse estado. Bom, fora da sessão, certamente não. Mas mesmo durante uma sessão, você não se mantém nesse estado. Você tem isso como uma espécie de uma ideia reguladora. Você luta, você forceja para chegar nessa condição, mas ela está sempre sendo, de uma certa maneira, perdida. Não é um estado, é uma conquista efêmera que você vai, perde e tem que lutar novamente para alcançar. Mas você sabe o que ele está dizendo? É que se você se deixar, se você ceder à tentação da realidade tal como ela é conhecida, seja, não é,
pelo princípio de prazer, seja pelo próprio princípio de realidade, você perde essa acuidade da atenção para aquilo que é incognoscível e que não te dá sustentação nenhuma. Ou seja, ele não está dizendo que seja uma coisa, digamos, primeiro fácil não é, mas ele fala, olha, eu sei que isso é impossível. Há momentos desse texto, desse livro, que ele vai dizer, eu sei que não é, que não dá para ser assim. Eu sei que não dá para ser assim, e no entanto é preciso continuar forcejando para que alguma coisa se aproxime disso, que é esse estado que ele vai chamar de capacidade negativa. A capacidade negativa é uma mente completamente livre, sem apoio nenhum, sem nenhuma ideia pré-formatada, completamente disponível para esperar o inesperado. Esperar o inesperado é alguma coisa que você consegue por breves momentos, mas você não consegue se manter na vida sem expectativa de alguma coisa. E ele fala, mas durante a sessão você tem que estar disponível para esperar o inesperado, porque você está interessado em ir além do esperado, ir além da realidade tal como ela pode ser conhecida e, portanto, prevista. Então, Me lembrei Obrigado, obrigado. Eu pensei nos haikais, nos koans também, né? exatamente, exatamente. Esse meu amigo com quem eu escrevi o livro Porque Bion, o Inácio Gerber, é um sujeito muito ligado ao budismo, muito ligado a toda essa filosofia oriental e a essa sabedoria oriental que é, digamos, levar-nos ao limite da compreensão para poder dizer, olha, como diz o Walter City, né? O incompreensível é a porta de entrada da realidade. Eu me lembrei da Então, serendipidade. é, Obrigado, Eu obrigado. vou passar para a Liege e depois o Luiz. Obrigada, André. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Dr. Luiz Figueiredo, né, por essa aula maravilhosa, né? Esse livro é muito especial. Eu gosto muito dessa escrita do Bill. E o senhor começou falando em expansão e finaliza falando em expansão, né? Conduz assim, tem um fio de Ariadne. Toda a sua fala que faz assim é um espetáculo mesmo. Muito obrigada. Só agradecer assim, né, em termo no expansão, e a todos e a todas. E eu fiquei pensando, né, que eu acho que o quanto é trabalhoso e a nossa manter essa disciplina, né, nesse trabalho, né, manter essa sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão para exercer o nosso trabalho, e que as impressões sensoriais não venham como uma saturação para deixar a intuição poder trabalhar e aparecer. Eu gostaria talvez que se o senhor pudesse falar um pouquinho mais, capítulo que o Bion traz, a medicina como um modelo, que ele faz uma provocação aí muito interessante, que é, acho que a gente às vezes, né, pode pensar como uma mudança de paradigma importante na nossa prática. E eu acho que aqui ele começa com esse capítulo com essa provocação. E eu gostaria de escutar um pouquinho o senhor sobre esse capítulo, se fosse possível, assim, nessa mudança de paradigma que ele traz, né? Que já durante toda a sua fala apresentou essa mudança toda de paradigma na nossa técnica, né? Mas isso. Olha só, quando ele fala realmente, esse primeiro capítulo, a medicina como modelo, é para dizer um modelo que não nos serve. É um modelo. A gente às vezes parece que se aproxima, ou gostaria de parecer de acordo com o modelo médico, mas ele vai mostrando, digamos, detalhadamente, passo a passo, como o que nós fazemos não tem nada a ver com esse modelo médico, é uma outra coisa. Ele fala, por exemplo, nesse capítulo, que aonde o médico precisa observar, nós precisamos intuir. O médico observa porque o médico não apenas leva a sério tudo aquilo que ele ouve, né? Ele ausculta, ele observa, ele vê as imagens de um exame, ele apalpa. Não é? Então, um bom exame clínico de um médico é totalmente sensorializado. E ele fala, o analista não.
Porque aquilo que interessa ao analista, a angústia, a alegria, os estados de ânimo, a personalidade não tem forma, não tem cor, não tem volume, e nessa medida você não acessa pela via da observação sensorial. Vai ser exatamente essa transposição para a intuição. A intuição ultrapassa, ela não descarta. Como eu falei, quer dizer, naqueles exemplos, por exemplo, daquele trocadilho que ele faz do ice cream para o ice cream, ou do trocadilho visual, que ele chama de trocadilho visual, do sujeito que fala da escada em forma de Y e que ele transforma numa pergunta interrogativa, num olhar interrogativo, num olhar em forma de porquê. Então, ele se apoia, de uma certa maneira, no sensorial para dar um salto. E o salto Uhum. é o salto para a via da intuição. Então, o Bion vai mostrando como tudo aquilo que compete a uma boa medicina, o analista faz diferente. Uma outra coisa muito interessante, falar, o bom médico, ele, por exemplo, tem uma memória excelente para toda a história clínica. Bom, frequentemente ele não confia só na memória, ele registra, né? Tem uma ficha onde está tudo registradinho. Ele fala, a boa medicina depende de bons registros e uma boa memória. Enquanto que o analista, ele dá uns exemplos bem curiosos. O analista, ele não pode, por exemplo, guardar na memória se o paciente é casado e tem 4 filhos. Porque pode ser que o paciente seja casado e tenha 4 filhos, mas na sessão você não ouve nada que pareça pai de 4 filhos ou homem casado. Enquanto isso não aparece na sessão, o registro de que o homem é casado e tem 4 filhos não vale de nada. É preciso esquecer que o sujeito é casado e tem 4 filhos para ouvir. E, eventualmente, na sessão, aquilo vira à tona e aí ele fala, não, esse sujeito é casado, talvez tenha 4 filhos, mas pode ser que nunca apareça. A experiência emocional daquele sujeito pode não ter nada a ver com ele ser casado e ser pai. Enquanto isso não aparecer na experiência emocional dele, para o analista aquilo não interessa. Ele falava, isso seria considerado o fim da picada. Eu não sabia que, afinal de contas, o paciente é casado e tem 4 filhos. Mas é preferível eu me esquecer de tudo isso. Ele ainda fala um exemplo mais incrível. Ele fala assim, como é que eu posso saber que o paciente que eu atendi hoje na sexta-feira é o mesmo que eu atendi na segunda? Ou que eu atendia 2 anos atrás, ou que atendia 5 anos atrás. Não é, isso daí Não. faz parte da realidade convencional. A realidade convencional me diz, olha, é o mesmo sujeito, o nome é esse, o registro civil está tudo certo. Então, o paciente é mas o paciente não é necessariamente o mesmo. O paciente que entra numa sessão não é necessariamente o mesmo que sai. Então, se eu fico me lembrando que é o mesmo paciente, eu estou deixando que a minha experiência seja, digamos assim, Atravessado. atrapalhada por essa minha lembrança ou pela minha suposição. Memória. É. Uhum. Isso é Aí contrário entram os, completamente à boa prática da medicina. ainda as questões dos relatos, né, das sessões, né, doutor Luiz Figueiredo. Acho Pois é. que. Uhum. Porque Os eu acho que analistas, acho que ele refere assim em algum momento, né, que o importante é ter anotado o nome e o horário na agenda, Pois né? é só para não esquecer, né? Para saber quem é Não que está esquecer. chegando. Mas ele vai muito, falar, olha, você sabe quem é que está chegando? Hasta cierto ponto. Porque, na verdade, você não sabe quem é Boa, que está quem que tá chegando. muito bom. É uma pessoa que responde pelo nome X, mas não quer dizer que seja o mesmo que eu atendi ontem. Ótimo. ó, vou passar para o Luiz, então, e eu acho que a Obrigado. gente encerra, né? Vamos, Luiz, e a gente encerra.
Tem que abrir teu áudio, Luiz. Teu microfone. O microfone não está aberto. Ah, desculpa. Oi, Luiz Cláudio. Bom te ver novamente aqui. Oi, Tá me ouvindo? estou te ouvindo. Bom, acho que só duas perguntas, né, rápidas. Uma, se esta no Bion é uma espécie de, então, uma reabilitação de uma certa alucinose como possibilitadora, né, Sem de dúvida, um sem dúvida. encontro com esse inefável, né? É, E outra coisa é que entre outras transgressões que ele faz, ele transgride a própria herança kantiana que ele coloca, né? E como que se su- talvez suponha que é possível, em algum nível, acessar uma espécie de contato com a coisa em si, que seria impedida pela máxima kantiana, né? Como se aí é uma herança romântica, talvez até dele, né? Estar em sim, uníssono com o, né? Talvez aí que abra muito pano para um certo leitura mística do Bion também, né? isso. Eu acho que uma leitura mística do Bion é incorreta. Agora, certamente, o Bion não é só um kantiano, o Bion também é um bergsoniano. Então, ele, embora ache que a experiência emocional funciona como o incognoscível, a coisa em si kantiana, ou a deidade, né, a divindade para os místicos, ele acha que você não conhece efetivamente a coisa em si, mas você a intui. Você tem um acesso pela via bergsoniana da intuição. Então, é um kantiano astracino, porque na verdade ele não é nem kantiano nem bergsoniano, ele é um psicanalista. Ele usa as ideias da filosofia para, na verdade, tentar colocar em palavras a experiência dele enquanto psicanalista. Então ele fala, olha, a experiência emocional é como se fosse uma coisa em si à moda de Kant, mas ela é acessível pela intuição à moda de Bergson. Era isso, Luiz? Sim, sim. Como se ele brincasse um pouco, né, ele é de alguma tradição filosófica, mas também transpõe, né? Ah, sim. Olha, ele, na verdade, eu acho que ele é um psicanalista com cultura, com formação e que com muita curiosidade em relação àquilo que poderia ajudá-lo. Então, ele vai tirar coisas, como eu falo, de uma filosofia, de outra filosofia. A ideia do fato selecionado ele tira do Poincaré, que é um matemático. Ou seja, ele vai pescando em vários ambientes da cultura e também na filosofia oriental, ideias que possam ajudá-lo a pensar alguma coisa a respeito da sua própria experiência, sem se tornar um filósofo, ou um poeta, ou um matemático. Tá. Despedido, comecei Então tá. cedo, tá bom? Agradecemos Até muito, logo, muito, muito obrigado pela muito Obrigada. presença e pela obrigada. atenção. Até logo. Obrigada, doutor Luiz. Obrigado. Até a Obrigada. Tchau, próxima. tchau. Tchau, Obrigada, tchau. gente.